Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão aqui caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Considere a função f de x igual a raiz de x menos a, um x maior ou igual a, onde a é um número real positivo. Seja S a reta secante ao gráfico de f em 2a f de 2a e 5a f de 5 de a. E T a reta tangente ao gráfico de f que é paralela à reta S. A área do quadrilátero formado pela reta S, a reta T, a reta 2A e a reta 5A é raiz de 2 unidades de área. O valor de A em unidades de comprimento é. E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é a correta. Tá? Bem, aqui no gráfico aqui nós temos em verde mais escuro o gráfico da função f de x igual a raiz de x menos a. Aqui em azul nós tem a reta secante, que é secante ao gráfico no ponto S1 e S2. Tá? Ele traça uma outra reta, que é uma reta tangente paralela a S, que é tangente ao gráfico de f de x, tá? E ela é tangente nesse ponto T aqui. Ele quer saber a área de um quadrilátero que surge aqui entre essa reta S, essa reta T, a reta 2A que está aqui e a reta 5A que está aqui. Bem, você vê que o modelo, que esse gráfico em escala aqui, ele não fica muito legível, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico dinâmico para ter uma ideia um pouquinho melhor do que está acontecendo, tá? Bem, pessoal, esse aqui é o gráfico da função raiz de x menos a, que está em amarelo aqui, tá? Aqui em azul nós temos a reta secante, S, que corta o gráfico da função no ponto S1 e S2. Aqui nós temos a reta T, que é tangente ao gráfico, né? E no ponto T, e ela é paralela a S, tá? Bem, o que ele quer saber é a área desse polígono aqui, né? S1, T1, T2 e S2. Eu vou dar uma ampliada aqui para vocês terem uma ideia melhor, tá? Não dá para ampliar muito por causa da escala do gráfico, mas aqui dá para ver, né? S1, T1, T2, S2, S1, né? Esse polígono aqui. Se vocês repararem bem, você vai ver que esse polígono aqui ele é um paralelogramo, tá? Porque esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Temos que calcular essa diferença entre a ordenada de T1 e S1, ou a de T2 e S2, e, que seria a base do paralelogramo, tá? E multiplicar pela altura, que é a diferença da abscissa de S2 e a abscissa de S1. Como a abscissa de S2 é 5A, né, e a abscissa de S1 é 2A, essa altura aqui é 3A. Então, basta calcular aqui essa base, né, a base, que é a ordenada de T1 menos a ordenada de T2, e multiplicar por essa altura aqui para a gente ter a área. Tá? Aqui eu já pedi para o software calcular a área para nós, tá? E impus que é a área, que ele já dá no problema, que é a raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, tá? Então, isso corresponde a um A de 3,16. Ou seja, nós vamos encontrar uma resposta próxima de 3,16 quando a gente fizer o desenvolvimento. Tá? Vamos lá? Bem, essa figura aqui eu tirei a escala, tá, para poder ficar mais fácil de resolver. Então aqui nós temos a reta azul, que é secante, né, a curva da função. Aqui a reta em vermelho é t, que é tangente à curva, nesse ponto t aqui. E a gente quer calcular a área desse polígono aqui, né, que é esse paralelogramo aqui. Então primeiro vamos calcular a f de 2a e f de 5a, que são as ordenadas. F de 5A é ordenada do ponto S2 e F de 2A que é ordenada do ponto S1, tá? Calculando essas ordenadas aqui, nós calculamos o coeficiente angular da reta S em função de A, tá? Bom, calculando f de 2a igual a raiz de 2a menos a, que é igual a raiz de a, e f de 5a é igual a raiz de 5a menos a, que é igual a 2 raiz de a. Para calcular o coeficiente angular da reta S, nós temos que ms é igual a y de S2 menos y de S1 sobre x de S2 menos x de S1. Y de S2 nós já calculamos aqui, que é 2 raiz de A, menos y de S1, que é a raiz de A, sobre 5A menos 2A, tá? Que é igual a raiz de A sobre 3A. Então esse aqui é o coeficiente angular da reta S. Como o t é paralela, o coeficiente angular da reta t é exatamente igual ao coeficiente angular da reta S, certo? Então é raiz de A sobre 3A também. Como o t é tangente ao gráfico aqui, para calcular esse ponto de tangência aqui, nós podemos calcular esse ponto de tangência, né? Porque com esse ponto de tangência aqui,
Sem esse ponto de tangência, essa reta com esse coeficiente angular aqui, ela pode ter em qualquer ponto aqui, né? Para calcular o ponto em que ela é tangente ao gráfico, nós temos que calcular o ponto de tangência. Nós podemos fazer isso aqui de duas formas. A primeira é aplicando derivada, porque a derivada me dá exatamente a equação dos coeficientes que me resultam os coeficientes angulares das retas que são tangentes ao gráfico da função, né? Então, uma vez calculada a derivada igualando o coeficiente angular que nós já calculamos aqui, nós vamos encontrar esse ponto xt e o correspondente yt dele aqui. Tá? Essa é a forma mais simples. Agora, esse aqui é uma prova objetiva, né? Então, qualquer forma que você usar para calcular esse y, esse x de t, y de t aqui, não tem problema, porque o examinador não vai olhar para os seus cálculos. Mas uma prova discursiva, se derivada não tiver no programa do teu exame, pode ser que o examinador te desconte alguns pontos, tá? Não sei. Então, eu vou mostrar duas formas para você conhecer, tá? Então, essa primeira forma aqui é a forma usando a derivada. Vamos derivar então a função. F de x é igual a raiz de x menos a, e f, que implica que f' é igual a meio de x menos a elevado a menos meio, né? Porque aqui x menos a, raiz de x menos a é x menos a elevado a meio, né? Então o meio desce aqui para baixo, fica x menos a elevado a meio menos um é menos meio, tá? Igualando ao coeficiente angular da reta que nós encontramos aqui, nós temos que raiz de a sobre 3a é igual a meio que multiplica x menos a elevado a menos meio. X menos a elevado a menos meio passa para cá como x menos a elevado a meio, né? E esse 3a passa para cá dividindo, passa multiplicando, e o raiz de a passa para cá dividindo. Então fica aqui x menos a elevado a meio igual a 3a sobre 2 raiz de a. Elevando os dois lados ao quadrado, eu tenho que x menos a igual a 9 ao quadrado sobre 4a, e o que implica que x é igual a 9a sobre 4 mais a, que implica que x é igual a 13a sobre 4. Tá? Então nós já encontramos o valor a ordenar a abscissa, né, do ponto T, que é igual a 3a sobre 4. Vamos calcular agora o yt. Tá? Para calcular o y é só substituir, né, o valor que nós encontramos de xt na função. Né? Então yt é igual a 13, raiz de 13a sobre 4 menos a, que é igual a 9a sobre 4, raiz de 9a sobre 4, né? Que é igual a 3 raiz de a sobre 2. Tá? Bem, sabendo xt e yt, nós podemos descobrir a equação dessa reta aqui, da reta tangente. Né? Como o t é uma reta, né, a equação dela é do tipo y igual a mtx mais n, onde mt nós já sabemos, né, e nós sabemos um ponto da reta. Então, agora, se eu substituir os valores desse ponto, a ordenada e a abscissa nessa equação, nós descobrimos esse n. Tá? Substituindo então, né, o valor de yt que nós calculamos aqui, que é 3 raiz de a sobre 2, é igual a raiz de a sobre 3a vezes 13a sobre 4, que é a abscissa ordenada do ponto T, né, mais n. O que implica que n, né, é igual a, resolvendo isso aqui, né, 3 raiz de a sobre 2 menos raiz de a sobre 3a vezes 13a sobre 4. Resolvendo essa expressão aqui, nós chegamos que n é igual a 5 raiz de a sobre 12. Dessa forma, né, a equação da reta tangente é igual a mt vezes x mais n, que é igual ao que implica que y é igual a raiz de a sobre 3a vezes x, mais 5 raiz de a sobre 12. Dessa forma, tendo a equação agora dessa reta t, nós podemos calcular a ordenada de yt1, de t1, né, o yt1 aqui. Calculando essa ordenada aqui, nós vamos conseguir descobrir a base do paralelogramo, tá? Pela subtração de y de t1 menos o y de s1 aqui. Tá? Para calcular essa ordenada aqui, nós sabemos que a abscissa é 2a, né? Então, se eu substituir 2a nessa equação aqui, nós encontramos a ordenada, né? Então, y de t1 é igual a raiz de a sobre 3a vezes xt1 mais 5 raiz de a sobre 12, o que implica que y é igual a raiz de a sobre 3a vezes 2a mais 5 raiz de a sobre 12. O que implica que y de t1 é igual a raiz de a sobre 3a vezes 2a mais a raiz 5 raiz de a sobre 12, que é igual a 2 raiz de a sobre 3 mais 5 raiz de a sobre 12, que é igual a 13 raiz de a sobre 12. Tá?
Bem, pessoal, agora calcular do paralelogramo é fácil, né? A base do paralelogramo é y de t1 menos f de 2a, né? Que é igual a 13 raiz de a sobre 12 menos a raiz de a, que é igual a raiz de a sobre 12, tá? 13 raiz de a sobre 12 nós já tínhamos calculado anteriormente, né? E o f de 2a também, né? Então, a base é raiz de a sobre 12. A altura também é fácil, né? É só tirar 5a, tirar 2a de 5a, né? 5a menos 2a, que é igual a 3a. Então, a área do paralelogramo fica b vezes h, que é igual a raiz de a sobre 12, vezes 3a, que é igual a raiz de a sobre 4, que é igual a raiz de 2. O que implica que, levando os dois lados aqui ao quadrado, né? Aqui fica a ao quadrado vezes a dá a ao cubo. Aqui dá 4 passando para cá, 4 vezes 4 dá 16, e aqui dá 2, né? Então é 2 vezes 16. Então, o que implica que a ao cubo é igual a 32. A ao cubo é igual a 32, 32 é 4 vezes 8, né? Raiz cúbica de A fica A, raiz cúbica de 8 vezes 4 é 2, raiz cúbica de 8 é 2, né? Então fica 2 raiz cúbica de 4. O que implica que a nossa alternativa correta é a alternativa E. Bem, como eu havia dito anteriormente, eu vou mostrar uma outra maneira de calcular esse ponto T aqui, sem usar a derivada. Tá ok? Bem, calculando agora pela forma alternativa, né, sem usar a derivada, nós temos que, na intersecção da reta t com o gráfico de f, a função raiz de x menos a igual à equação da reta, né? Então, nós vamos ter que raiz de x menos a é igual a mt vezes x mais n. Observe que nesse ponto aqui nós ainda não temos n, porque n foi calculado em função do cálculo de xt, tá? Então, nesse ponto do problema, nós ainda não tínhamos n. Então, levando ao quadrado os dois lados, eu tenho que x menos a é igual a mt ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2mt vezes n vezes x mais n ao quadrado. Passando tudo para um lado só e igualando a zero, eu tenho que mt ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2mt vezes n menos 1, que multiplica x, mais n ao quadrado mais a igual a zero. Tá? No ponto de tangência, o delta é igual a zero. Se a reta t fosse secante à função, ela teria dois pontos de solução para essa equação aqui de segundo grau, tá? Mas como a reta é tangente, ela tem um ponto só de solução para essa reta aqui. O que implica que o delta na fórmula de Bhaskara tem que ser igual a zero, tá? Então, dessa forma, vamos calcular o delta da fórmula de Bhaskara igual a zero, tá? O delta da fórmula do Bhaskara é b ao quadrado, que é 2mt vezes n menos 1 ao quadrado, né? Menos 4, que multiplica a, que é mt ao quadrado, vezes c, que é n ao quadrado mais 1. Mais a, desculpe. N ao quadrado mais a. Né? E tudo isso aqui é igual a zero. Desenvolvendo esse quadrado aqui, eu tenho 4mt ao quadrado vezes n ao quadrado, menos 4mt vezes n, mais 1, menos 4mt ao quadrado vezes n ao quadrado, mais menos 4mt ao quadrado vezes a. Tá? Passando esse, distribuindo, né? Desenvolvendo esse quadrado aqui, essa potência de 2 aqui, esse quadrado, e distribuindo esse 4mt ao quadrado aqui dentro. Tá? E 4mt ao quadrado vezes n ao quadrado cancela com menos 4mt ao quadrado vezes n ao quadrado. Né? De tal forma que nós temos que 4mt vezes n mais 1, menos 4mt ao quadrado vezes a igual a zero. Passando esses dois termos para cá, né? Eu tenho que menos 4mt vezes n é igual a 4mt ao quadrado vezes a menos 1, o que implica que n, multiplicando aqui por menos 1, né, vai ficar 1 menos 4mt ao quadrado, né? E passando esse 4mt aqui dividindo, eu tenho que fazer a substituição também, né, do valor de mt. Mt nós já tínhamos calculado anteriormente, que é a raiz de a sobre 3a. Tá? Então fica 3a sobre 4 raiz de a, que é esse 4mt passando aqui para baixo, tá? E vezes 1 menos 4mt ao quadrado. Mt ao quadrado é a sobre 9a ao quadrado, tá? Vezes a. Fazendo a simplificação aqui, a ao quadrado, a vezes a dá ao quadrado, então cancela aqui, né? Aqui fica multiplicando 9 por cima e embaixo, fica 9 menos 4, aqui fica 5 nonos, essa expressão aqui, tá? Multiplicando por 3a sobre 4 raiz de a,
nós temos 15A sobre 36 raiz de A, que é igual a 5 raiz de A sobre 12. Né? Racionalizando aqui, você multiplica a raiz de A em cima e embaixo. Aqui fica A, cancela com esse A, fica 5 raiz de A sobre 12. Então esse aqui é o valor de N. Tá? No ponto se delta é igual a zero, a única solução dessa equação aqui de segundo grau é menos b sobre 2a, né? Então é menos 2mt vezes n menos 1 sobre 2mt ao quadrado. Menos 2mt vezes n menos 1 sobre 2mt ao quadrado. Tá? Para simplificar aqui, eu vou desenvolver o numerador. Vou simplificar o numerador e embaixo simplificar o denominador para ficar mais didático. Tá? Depois a gente junta de novo em fração. Então, o numerador é menos 2mt vezes n menos 1, que é igual a 1 menos 2, que multiplica o mt é raiz de a sobre 3a, né? Vezes n, que a gente acabou de calcular, que é 5 raiz de a sobre 12, que é igual a 1 menos 5a sobre 18a, né? Esse raiz de a com esse raiz de a dá aqui, cancela com raiz de a embaixo. Aqui 2 por 2 dá 1, aqui dá 6, então dá 3 vezes 6, 18, em cima fica 5. 5 de 5a sobre 18a, né? 1 menos 5a sobre 18a, que é igual a 18 menos 5, que é igual a 13 18 oitavos. Tá? O denominador fica 2mt ao quadrado, que é igual a 2, que multiplica a raiz de a sobre 3a ao quadrado, né? Que é igual a 2, raiz de a ao quadrado é a, 3a ao quadrado, 9a ao quadrado. Isso aqui dá 1a cancela com 1 aqui, 2 sobre 9a. Tá? Agora, voltando à forma de fração, né? A gente tem que xt igual a 13 sobre 18 vezes 9a sobre 2. Né? O 9a como é denominador, o 2 sobre 9a como é denominador inverteu, né? Então fica 9a sobre 2 aqui. 18 com 9 dá 2 aqui, né? Aqui fica 4, então fica 13a sobre 4, que é exatamente o valor que nós descobrimos usando a derivada. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!